nasci marcado pela felicidade. Meu pai então começou a ter problemas, nossa casa mudou de estilo e nós ficamos bem mais antes. Mas quando ele chegava mesmo assim e saltava daquele animal, eu achava tão bonito, corria para abraçá-lo. E quando eu ia abraçá-lo, pai, o senhor chegou. Ele dizia, alto lá, homem não abraça homem. Aí eu parava. Eu acho que ele agora está do além vendo e já deve ter redesencarnado de tanto homem abraçar homem na atualidade e tanta mulher abraçar mulher na atualidade. Eu acho que ele não vai reencarnar mais, ele não vai aguentar. E aquilo me causou um trauma. Na minha ignorância infantil eu não entendia. Então eu recuava e chorava. Minha mãe era a rainha do abraço. Colocava no colo e catava, não sei se você conhece a palavra, catava cafuné, coçava a nossa cabeça. A gente adorava. Felizmente não tinha piolho, porque tinha Detefon. E naquela época, quando aparecia qualquer praga, Detefon, caía até o perispírito de Detefon. E então ela catava e a gente dormia. Mas eu fiquei com um trauma de abraço. Não aprendi a abraçar. Nilson de Souza Pereira, o meu primo irmão dedicado à nossa obra, era o rei do abraço. E eu tinha uma inveja, porque ele abraçava, dava aquele abraço, que beleza. Quando a pessoa vinha me abraçar, eu ficava duro. A pessoa dava aquele abraço e o máximo que eu conseguia era aquela coisa assim, morna, fria, ou sem jeito, ficava constrangido. Muitos anos, até que eu descobri que era um trauma de infância. E um dia eu disse, Nilson, me dê aí um abraço para aprender. Teve dúvida, quase me matou afogado. Abraçou, eu digo, nossa, tenho que respirar. Ainda não aprendi totalmente, mas já consigo, pelo menos, fazer de conta que estou abraçando. Mas curiosamente, e descobri que tinha um outro conflito terrível. Eu me achava uma pessoa de cabeça grande, porque havia uma tradição na cidade de Salvador, muito curiosa. Dizia-se em Salvador, quando nascia criança, quando crescia, batia na cabeça, cresça meu filho, para estudar aqui na cidade de Salvador, que é a cidade mais bela do mundo. Não era pretensão de baiano, não. E a cabeça ia, daí dizer que nós nordestinos temos a cabeça grande. E eu metia na cabeça que eu tinha a cabeça grande. Então eu tinha complexo e tinha conflito. Disfarçava por muitos anos, até um dia que eu tive que enfrentar a realidade. Foi em 1967. Eu estava com 40 anos e com um conflito. Só que não era um conflito consciente. Eu me olhava no espelho e não gostava da minha figura. Eu dizia, imagina que cabeçorra. Até um dia que eu mandei alguém medir, e medir a cabeça normal. Era absolutamente... É um pouquinho maior por causa da inteligência, que é tanta que derrama. Então tinha que ser um pouquinho maior. Muito bem. Nesse período eu fui a Londres pela primeira vez, no mês de setembro de 1967. Eu já contei aqui há muitos anos. E estava hospedado na casa do secretário da Embaixada Brasileira, num grande período de Assis Chateaubriand e de embaixador notável em Londres. E meu amigo disse que é bom, Divaldo, você tem um período excelente, porque o dia 7 da nossa independência vem aí. E nós iremos, toda a família, nós iremos à recepção que vai haver na nossa embaixada. Logo eu saltei, mas eu não irei absolutamente. Ele disse, por que não? Ele disse, mas quem sou eu? Eu sou um pobretão. Eu disse, ué, e qual é a diferença? Você é bípede. Você tem duas mãos, é igual a todo mundo. Mas a embaixada, representantes, desembargadores, personalidades internacionais, príncipes, diplomatas, e eu lá fazendo o quê? Ele igual ao que os outros vão fazer. Nada. Então você vai estar lá. É meu convidado, eu vou fechar a casa, minha mulher, meus filhos e você, iremos todos. Eu disse, eu não irei, em absoluto. Notem o poder de um conflito. Eu disse, eu não irei, tinha 40 anos. Ele disse, que faz você? Eu ficarei sentada aí no jardim, qualquer lugar, irei ao centro de Londres, irei ao museu. Ele disse, não, você vai somente à Embaixada do Brasil. E PT, não, Ave Maria. E ponto. Quase que eu me comprometo. E ponto, que antigamente era PT em telegrama, agora é ponto, P-O-N-T-O. Muito bem. No dia seguinte,
Eu desperto com dor de cabeça, de preocupação de estar na Embaixada do Brasil. E ele perguntou, então dormiu bem à noite? Oh, sim, muito bem. É a pior pergunta que se faz ao hóspede. Dormiu bem? Ele não vai dizer, não, dormi péssimo. Será muito mal educado. Não, dormi maravilhosamente. Ele disse, pois é. Eu acabo de receber o convite e a recepção vai ser a rigor. Você tem fraque? Aquela coisa de pinguim. Eu disse, fraque? Não, imagina se eu vou ter fraque. Ah, porque vai ser traje a rigor. Aí eu exultei, porque eu não tinha o tal do traje. Eu disse, oh, que pena, não tenho. Eu disse, não tem problema. Nós íamos a Oxford Street, onde se aluga até perispírito. A gente aluga o perispírito, leva para casa. Você vai comigo? Eu digo, mas meu Deus. Ele era secretário da embaixada. Eu digo, mas não é diplomata, porque ele é exigente. Quando lá chegamos, eu tive a minha primeira decepção. Porque eu estava acostumado com lojistas da minha cidade natal. E ainda hoje a gente chega numa loja e fala assim, o que quer? Meio aborrecido, porque a gente vai dar trabalho, né? Lá não. Quando eu morning, sir. Eu digo, nossa. Ele me chamou de sir. Aí eu sorri, good morning. E então meu amigo falou que queria provar uma roupa. Ele me olhou, foi lá dentro e trouxe um fraque, mandou entrar na sala de provas. Eu entrei, mas deu tão certo, como se fosse uma luva. Dobrava um pouquinho a bainha da calça. Eu saí, ele disse assim, excellent. Ajoelhou, se dobrou para poder colocar um alfinete, uma coisa. Disse, muito bem, está muito bem. Naquele tempo que eu era toureiro magro, né? Então, eu fiquei ali em pé. Ele disse, agora a cartola, o tal do chapéu. E ele veio com uma espécie de um prato, deu um choque assim, saiu a cartola, ele colocou. Quando ele colocou, coroou, não entrou, ficou assim aquela coisa, aquele ornamento, aquela coroa de Nossa Senhora ali em cima. Eu olhava para os espelho e dizia assim, que não tem uma cartola, Deus me abençoe com a minha cabeça. Ele olhou bem, saiu, foi buscar outra. Voltou, colocou, ela quase, com um pouquinho de força, ela entrava. E ele então olhou bem inglês, ele fez, e foi outra vez. E nada de voltar, nada. Uns 20 minutos depois, ele voltou, colocou a cartola e entrou perfeita. Eu olhei, quase tive um choque. Quando eu me vi, eu digo, meu Deus, que coisa, né? Como a roupa faz um monge. Fiquei ali emocionado. E aí eu perguntei a ele, qual é o número da cartola? Ele disse, é sem número. Como a sua cabeça é grande. Eu descosturei atrás, coloquei um elástico, porque caberia na cabeça de um elefante. Mas eu fiquei tão humilhado, porque os ingleses têm aquela cabecinha de nada, aquela coisinha ridícula. Eu era do Nordeste, uma boa cabeça, muita inteligência. Muito bem. Chegou o dia fatal. E eu disse a meu amigo, pelo amor de Deus, não me deixe a sós na fila, porque eu não falo inglês. Uma coisa que outra. E se houver qualquer coisa, vai ficar feio para você, que é secretário da embaixada e é meu anfitrião. Não, Divaldo, eu irei à frente, minha esposa, meus filhos e você. Pode ficar tranquilo. Fiquei tranquilo. Da embaixada tomaram logo o tal do chapéu, colocaram lá a cartola. Eu fiquei com a cabeça livre para respirar a temperatura inglesa. Entramos na fila. À porta do imenso salão estava um maître, um recepcionista, trajado especialmente, com bastão adornado. Cada pessoa que chegava, ele perguntava, what your name? Você dizia, fulano de tal. Qual é a sua função? Embaixador de tal lugar. Ele batia, Mr. fulano de tal, embaixador, Mr. Beltrano de tal, representante de tal. E eu na fila andando com meu amigo. Quando faltavam 3 pessoas, veio um Satanás, porque Satanás existe. Chegou e puxou meu amigo, fulano, vem cá. Quando eu quis gritar, ele perguntou, what your name? Mr. Franco. What your function? Nothing. Ele parou, o inglês é muito engraçado, ele é muito programado, parou, olhou para mim, nome, Mr. Franco. Sua função, nada. Nada, não era nada. Deu aquilo, pá.
Mr. Franco, nothing. Todo o salão olhou para Mr. Franco. Fiz mais sucesso que Brigitte Bardot. Porque aí eu, bem elegante, desci os degraus, entrei no salão, estava o embaixador, a embaixatriz e as personalidades gratas. Eu cheguei, bom dia, senhor embaixador. Mr. Franco, e a função? Eu disse, nada, embaixador. E o que é que está fazendo aqui? Eu disse, eu sei. Eu também não sei. Ele disse, como não sabe? Eu sou hóspede do secretário, fulano de tal. Ah, você é o Divaldo Franco? Eu digo, sou embaixador. O espírita? Sim, embaixador. Eu digo, é agora que ele vai botar para fora. O médium? Eu digo, sim, embaixador. Já estava com raiva porque ele ia botar para fora. Esse então fica aqui ao lado da minha esposa, que ela também é espírita e é médium. Mister Nada ao lado da embaixatriz. E ela diz, mas Divaldo, é ótimo a gente receber espírito, não é? Eu digo, é embaixatriz. E porque nada melhor do que um passe, né, Divaldo? É embaixatriz. Todo chegava a apertar a mão do embaixador, da embaixatriz, de Mister Nada, e seguia. Então, a partir desse dia, eu tenho a fotografia. Está bem guardada, mas eu tenho no nosso museu. Então, eu digo, não, até que a cabeça não era tão grande. Aí eu me vi livre desse trauma. Passei até a achar a cabeça tão bonita que eu vou pedir antes de morrer um escultor para poder deixar como presente para a humanidade. Então nós cultivamos certos conflitos infantis sem nenhuma necessidade. Quando